Hoje a gente vai dar uma olhada numa tecnologia que está mudando o jogo da proteção do aço, o Magnelis. Vamos entender como esse material cria uma defesa quase impenetrável contra a corrosão, mesmo nos piores cenários possíveis. Mas antes de mais nada, vamos pensar um pouco. A corrosão não é só uma manchinha de ferrugem, sabe? É uma força invisível que ataca o tempo todo, ameaçando a segurança das nossas estruturas e gerando um custo absurdo com consertos e trocas. Pois é, esse problema tem nome e é, sem dúvida, o grande inimigo do aço. A corrosão é o desafio número 1 para garantir que uma estrutura metálica dure e seja segura. É exatamente aí que essa inovação entra. Pensa comigo. Pontes, prédios, torres de energia, basicamente tudo que sustenta nosso dia a dia depende da força do aço. E quando a corrosão chega, ela não só deixa feio, ela enfraquece a estrutura por dentro. E isso compromete a segurança e a vida útil de tudo. Tava mais do que na hora de ter uma solução melhor. E é aqui que a história fica interessante. A resposta para esse problemão de décadas tem nome e uma receita química bem especial: Magnelis Deck. Ok, vamos decifrar isso aqui. O Magnelis é um tipo de revestimento metálico muito mais avançado que a galvanização comum. A fórmula dele mistura zinco, um pouco de alumínio e, a peça-chave, 3% de magnésio. É esse magnésio que faz toda a mágica, criando um escudo muito, mas muito mais forte e denso. Mas o mais impressionante do Magnelis não é só a resistência. É a capacidade que ele tem de se regenerar. É como se o aço, de repente, ganhasse um superpoder de cicatrização. Esse fenômeno é o que a gente chama de efeito de autorreparação. Imagina um escudo inteligente que, quando leva um arranhão ou um corte, ele simplesmente se conserta sozinho, cobrindo o machucado para impedir que a corrosão se espalhe. Tá, mas como isso acontece na prática? É bem simples. Primeiro, a superfície é danificada. Na hora, o magnésio do revestimento entra em contato com a umidade do ar e reage. E o resultado dessa reação? Uma nova camada protetora, super resistente, que se forma bem em cima do dano, estancando a corrosão antes mesmo que ela comece. Bom, na teoria parece incrível, né? Mas e na prática? Como o Magnelis se compara com os métodos que a gente já conhece? Os testes de campo e os dados de laboratório dão essa resposta. Olha, essa comparação aqui já diz tudo. Onde o aço galvanizado tradicional costuma falhar, que é principalmente nas bordas cortadas, o Magnelis dá um show. Aquela capacidade de se auto-reparar garante uma proteção total, o que resulta numa resistência até 3 vezes maior. É muita diferença. Agora, vamos para os números. Esse gráfico aqui mostra um teste de atrito, para ver o quanto do revestimento se solta. Olha a diferença. Enquanto os outros tipos perdem material, o Magnelis quase não sofre nada. Isso prova que a camada protetora dele não só é forte, como também gruda muito mais no aço. E se a gente pensar a longo prazo? Bom, esse número aqui é impressionante. Em algumas condições, um instituto alemão super rigoroso, o DIBT, certificou que a vida útil pode chegar a 50 anos. Isso é um atestado de durabilidade que faz dele um investimento muito inteligente. Com um desempenho desses já comprovado, vamos ver como essa tecnologia está sendo usada no mundo real para construir um futuro bem mais resistente. No setor de energia solar, por exemplo, as estruturas que seguram os painéis ficam ali, expostas ao sol e à chuva, dia e noite. O Magnelis garante que essa base toda continue firme por décadas, o que maximiza a produção de energia limpa por muito mais tempo. E na infraestrutura que a gente vê todo dia, como postes e defensas metálicas na estrada, a segurança vem em primeiro lugar. A resistência do Magnelis R significa menos manutenção e mais tranquilidade. E isso também é essencial na infraestrutura elétrica. Pensa nas eletrocalhas e perfilados que sustentam quilômetros de cabos. A corrosão ali pode causar um problema sério, até um apagão. Usar Magnelis R é garantir que a energia continue fluindo sem interrupção. Na construção civil, o Magnelis já aparece em todo lugar. Em perfis estruturais e naquelas lajes mistas, sabe? O famoso steel deck, que é a base de aço para o concreto. Como ele resiste muito bem à corrosão, mesmo em contato com a umidade do concreto, o resultado são prédios mais fortes e que vão precisar de bem menos reparos no futuro. E para provar que ele aguenta o tranco mesmo, olha esse exemplo. A estrutura de uma piscina coberta. A umidade constante e o cloro no ar criam um dos piores ambientes possíveis para o aço. E o Magnelis está lá, firme e forte, mostrando que ele encara até as condições mais extremas.
Bom, assim a gente encerra essa análise do Magnelis Filme. Fica claro que a tecnologia para a gente construir coisas que realmente durem, que resistam ao tempo, já existe. E isso deixa a gente com uma pergunta no final. Se a gente já pode construir para durar, o que está faltando para a gente adotar isso de vez?